Verdade e coerência que os filósofos e cristãos devem ter. Verdade e coerência estão intimamente ligados entre si. Mas o que é coerência e o que é verdade? No site www.significados.com.br, lá vai explicar que a origem da palavra coerência está no latim coerência, que significa conexão ou coesão. Marilena Chauí vai dizer sobre a questão da verdade, que a verdade é a relação entre o sujeito e a realidade, entre o sujeito e o objeto circunscrito dentro de uma realidade. A ideia da verdade foi construída ao longo dos séculos a partir de três concepções diferentes, vindas da língua grega, da latina e da hebraica. Na língua grega, a verdade traz um sentido de manifestação, por isso o termo aletheia, não oculto, não escondido, não dissimulado. A verdade, o verdadeiro, é uma manifestação. Na língua latina, verdade se diz veritas e se refere à precisão, ao rigor e à exatidão de um relato, no qual se diz com detalhes, pormenores e fidelidade o que aconteceu. Portanto, a verdade, nesse sentido, sempre está ligada à linguagem, isto é, a verdade está ligada ao enunciado de quem conta um fato e à sua veracidade. E na língua hebraica, verdade se diz emuná, que significa confiança. Agora são as pessoas e é Deus quem são verdadeiros. Um Deus verdadeiro ou um amigo verdadeiro são aqueles que cumprem o que prometem, são fiéis à palavra dada ou a um pacto feito. Enfim, não traem a confiança. A verdade se relaciona com a presença, com a espera de que aquilo que foi prometido ou pactuado irá cumprir-se ou acontecer. Emuná é uma palavra de mesma origem que amém, que significa assim seja. A verdade é uma crença fundada na esperança e na confiança, referidas ao futuro, ao que será ou virá. Sua forma mais elevada é a revelação divina e sua expressão mais perfeita é a profecia. Portanto, aletheia se refere ao que as coisas são, veritas se refere aos fatos que foram, emuná se refere às ações que serão. A nossa concepção da verdade é uma síntese dessas três fontes e por isso se refere às coisas presentes, como na aletheia, aos fatos passados, como na veritas, e às coisas futuras, como na emuná. Também se refere à própria realidade, como na aletheia, à linguagem, como na veritas, e à confiança e esperança, como na emuná. Portanto, quando se fala da verdade, se fala dessas três concepções. A realidade manifestada, a aletheia, o fato ocorrido e a sua veracidade, veritas, e a confiança, emuná, de que a verdade irá se revelar, ou seja, a constatação de que tal coisa irá realmente acontecer. Por isso, a confiança e esperança. Citando Rosa Corbusier, em sua obra Filosofia, Política e Liberdade, ele vai dizer o seguinte: como provavam os cristãos dos primeiros tempos sua fé na verdade do cristianismo? Não se limitava a dizer-se cristãos, a afirmar verbalmente a fé, mas testemunhavam em seu favor com a própria vida, no sacrifício e no martírio. Ser cristão, portanto, não era dizer-se cristão, mas praticar o cristianismo, viver e eventualmente morrer de acordo com a verdade revelada pelo Cristo. A verdade religiosa se provava pela prática, pela conduta, pois os falsos cristãos abjuravam e renegavam a fé na hora do martírio. E que era para os gregos a filosofia? Teoria, conhecimento e contemplação da verdade. Teoria, sem dúvida, mas prática também, quer dizer política, ética e pedagogia, pois a contemplação da verdade implica uma conduta determinada, uma disciplina de ascese e purificação, que deve caracterizar a conduta do filósofo, daquele que aspira pela sabedoria, e mormente daquele que a possui, quer dizer, o sábio. A filosofia não era, pois, apenas o discurso a respeito da verdade, mas a vida de acordo ou em harmonia com essa verdade. Então, verdade e coerência estão intimamente ligadas entre si. Uma pessoa que mente não pode ser coerente porque sua conduta não condiz com a realidade. Da mesma forma que eu não posso chamar de incoerente aquele que diz e vive a verdade, ou seja, aquele que tem um proceder reto. O indivíduo, assim, é totalmente coerente porque sua verdade condiz com a realidade. Portanto, o cristão tem a obrigação de dar testemunho da fé que professa. Caso contrário, ele se torna incoerente e seu cristianismo se torna uma farsa porque não condiz com tal realidade. O filósofo pode até ser um ateu, pode não ter nenhuma fé, pode não professar um credo religioso, porém isso não o isenta de ser coerente com a verdade, mesmo que ele não professe uma fé. Só pelo fato dele exercer o ofício de filósofo,
isso já exige dele uma postura exemplar, mesmo porque o contrário disso já seria uma burrice. Por isso, tanto o cristão quanto o filósofo, ambos têm um compromisso com a verdade. O oposto disso já é uma tragédia, talvez a pior de todas.